Noite, minhas irmãs e meus irmãos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações nesta noite. O livro Obreiros da Vida Eterna, no seu capítulo 16, nos traz o relato da história de Fábio em seu leito de morte. Fábio está desencarnando por tuberculose, mas está sendo acompanhado por uma equipe espiritual da qual faz parte também o seu pai e André Luiz. O pai de Fábio relata para André Luiz que ele, desde pequenino, era um menino franzino, muito doente, e eles não tinham condições financeiras para pagar um tratamento para ele. Como eles eram muito pobres, logo Fábio precisou trabalhar. Muito cedo, Fábio foi para o trabalho. Mas ele tinha propensões para as artes, era um menino muito inteligente, entretanto, ele não pôde fazer nada daquilo que ele sonhava. E o pai de Fábio, assim que desencarnou, contou para André Luiz que assim que desencarnou, ele foi procurar saber no mundo espiritual o porquê daquela doença de Fábio. E eu gostaria de perguntar agora para todos que estão presentes assistindo aqui, quem é que diante de um problema, de um sofrimento, teve vontade de acessar memórias do passado? Teve vontade de conhecer suas recordações para encontrar a causa de seus sofrimentos? Coloquem aí no chat, por favor. Enquanto isso, eu vou projetar aqui a minha tela para que nós comecemos o nosso estudo desta noite. Opa! O pessoal começou a se manifestar, Silmara. Maria Francisca Pérez diz que ela sim queria. Rita de Cássia também. Márcia Gondim. Nayane está muito entusiasmada com a pergunta. Kátia Coelho, sim, gostaria. Lucimar também. Opa, muita gente, minha irmã. Muita gente. Agora eu tenho uma que disse eu não, só. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, na segunda parte, trata do mundo dos espíritos, ou seja, o mundo espiritual. Nós vamos tratar da recordação da existência corpórea. Nós vamos entender como é que se processa essa recordação, como é que nós vamos ter acesso a essas memórias. Então, nós vamos começar aqui com a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos. O espírito recorda-se da vida corporal? E a resposta dos espíritos é que sim, o espírito recorda-se do que foi como homem, mas nos mostra que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Olha que interessante. Muitas das vezes vamos rir com pena de nós mesmos, de atitudes que fizemos que não foram tão corretas, que às vezes atitudes que pareceram assim, que eram tão sem importância, coisas tão banais, e nós tomamos atitudes, fizemos coisas que nos envergonhou, vai nos envergonhar do outro lado da vida. Também vamos entender que as ideias sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. E é por isso que nós, às vezes, rimos de nós mesmos, porque quando passamos para o outro lado da vida, passamos a compreender outras coisas que aqui o nosso corpo dificulta
a nossa compreensão. O corpo limita o nosso espírito. E o homem passa a ver as coisas com mais clareza e busca meios de se melhorar à medida que ele vai percebendo essas atitudes que não são tão interessantes, tão boas e tão conformes à lei divina. O homem compreende melhor o objetivo da vida terrestre e a necessidade de purificação quando passa para o outro lado da vida. Nós vamos agora saber se essa recordação acontece imediatamente após a morte. E os espíritos nos esclarecem que as lembranças surgem gradualmente, elas não vêm de uma vez, elas não vêm muito rápidas, né? Nós vamos entender que é como algo que surge do nevoeiro, fica meio confuso, meio assim, sem pé nem cabeça, ainda não entendemos muito bem. E embora o homem já tenha vivido no mundo espiritual, ele espanta-se ao retornar, sempre se espanta quando chega do outro lado e fica um pouco meio tonto com o que está acontecendo. E a explicação de que é o efeito do primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Todos nós passaremos por um momento de perturbação, já passamos em outros momentos de desencarne e vamos passar por esse momento de perturbação, que é uma espécie de um sono, a memória não está tão clara, as coisas não estão tão claras. É como quando a gente acorda de repente assustado e a gente não sabe muito bem onde a gente está, nem como, nem o que está fazendo, e devagarzinho vamos tomando pé da situação. E no livro Nosso Lar, no capítulo 21, André Luiz perguntou para Dona Laura se ela teve acesso à memória, a recordações da vida dela assim que ela desencarnou. Porque ele não tinha tido nenhuma lembrança, não tinha tido acesso às recordações e ele estava muito curioso. Portanto, Dona Laura explicou para ele que não foi imediato e que ela esperou o tempo mostrar as coisas para ela. E ela nos diz que, antes de tudo, é preciso nos despojarmos das impressões físicas, que são muito fortes assim que nós desencarnamos. Portanto, é necessário que nós nos desfaçamos dessas impressões. Então, é preciso esperar o tempo. E aí, outra pergunta muito interessante: será que nós vamos recordar de todos os detalhes, de todas as nossas existências, tudo o que nós fizemos, tudo o que aconteceu conosco? A resposta dos espíritos é que nós vamos lembrar daquilo que tem importância para o estado atual. Ou seja, se nós estamos bem, nós vamos lembrar das ações que nos levaram àquele estado de espírito. E se nós estamos mal, se estivermos infelizes, nós vamos também nos lembrar dos nossos atos que nos levaram àquela situação. E o homem poderia lembrar-se dos detalhes, mas só o faz quando isso tem utilidade. Ou seja, vai buscar aquilo que é útil para o seu aprimoramento. Não fica se pegando a detalhes mínimos, a coisas sem importâncias. Como nós dissemos no começo, lá na primeira pergunta, nós começamos a ver de outra forma. No mundo espiritual, a nossa mente amplia, ela se amplia, nós começamos a ver a vida de outra forma. E isso influencia em muitas coisas, em muitas recordações da nossa vida na Terra.
Continuando as informações de Dona Laura. Dona Laura dá uma verdadeira aula nesse capítulo 21. Merece ser lido por todos nós, merece ser conferido. Ela nos diz que as escamas da inferioridade são muito fortes no começo, e é preciso que a gente se desfaça dessas escamas de inferioridade, desses sentimentos ainda, desses nossos apegos à vida da terra, para que nós possamos adentrar esses detalhes. É preciso também ter muito equilíbrio para podermos recordar edificando. Então, aqui tem uma informação muito importante: recordar edificando. Quer dizer que as recordações têm um fim útil, têm um fim de nos edificar, ou seja, de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. E aqui vai um alerta para nós que temos vontade de conhecer. Temos que aguardar o momento certo. Vamos continuando com a próxima questão. Como será que o espírito recorda? Como é que ele entra, né? Como é que ele acessa essa memória? Nós sabemos que tudo fica registrado no nosso perispírito, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, sentimentos, ficam registrados no nosso perispírito. Mas será como que nós vamos recordar? É por um esforço próprio ou aparece um quadro na nossa frente? E os espíritos vêm nos esclarecer que é tanto de uma forma como de outra. É das duas formas. Então, eles nos falam que todos os atos cuja lembrança lhe interessa permanecem presentes. Tudo aquilo que interessa a nós vai permanecer presente ali na nossa memória, ali muito próximo, nós vamos conseguir perceber essas lembranças com facilidade. Lembra-se muito bem dos fatos que o ajudam a progredir. Novamente, isso é de muito impacto para nós, porque nós vemos que as lembranças têm uma utilidade, elas devem nos ajudar a progredir, a crescer. Nós vamos olhar para essas lembranças para que nós possamos andar, caminhar rumo ao progresso. E Dona Laura vem nos esclarecer que somente a alma muito segura de si recorda-se espontaneamente. As demais precisam de auxílio do, dos técnicos do mundo espiritual. Então, não se pode acessar essas memórias aleatoriamente, sob o risco de desequilibrar-se, alerta ela a André Luiz. Aquele que faz, que tenta fazer por conta própria, sem auxílio, que teima no mundo espiritual, pode entrar num desequilíbrio muito grande. Então, aqui também vem um alerta para nós com relação às regressões de memória que estão tão em moda em todos os lugares no Brasil, e aqui também eu tenho notícia dessas regressões. O risco que nós corremos de fazer uma regressão de memória com alguém que não tem o menor conhecimento e nos levar a um quadro de desequilíbrio é muito grande. Porque se no mundo espiritual tem todo esse aparato, todo esse cuidado, que dirá aqui como é que nós devemos nos portar em relação à recordação dos nossos atos passados. E ela também alerta, disse que quando começou a aclarar a visão interior, as lembranças causavam perturbação a ela. E começaram a surgir tanto para ela quanto para o marido dela. E os dois procuraram ajuda de um orientador. E ele propiciou a eles uma possibilidade
de acessar essas memórias, eles puderam ir à seção de arquivo. Quer dizer que há uma seção de arquivo das nossas memórias no mundo espiritual. As memórias são coisas muito sérias, não é? Os nossos atos, aquilo que nós fazemos, fica tudo registrado também em fichas no mundo espiritual. E aí a outra questão. Recorda-se de todas as suas existências? Será que é possível nós nos recordarmos de todas as nossas existências? Será que nós teremos acesso a tudo que já fizemos? Os espíritos nos dizem que não se lembra de forma absoluta de todas as coisas. Lembra-se daquilo que exerce influência no seu estado atual, aquilo que é importante para o estado atual do espírito é que é possível ser recordado. E é Dona Laura que continua a nos relatar que os técnicos aconselharam a leitura dos arquivos por 2 anos, abrangendo o período de 3 séculos. E ela nos diz que o chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, porque eles não suportariam. Eles declararam que eles eram incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então, somente até ali foi possível. E eles tiveram também que meditar durante bastante tempo, passaram por sessões de passe, de tratamentos, para conseguir entrar em contato com essas memórias e trabalhar essas memórias, essas lembranças, observando o que eles tinham que fazer daí por diante para resgatar o passado deles de faltas. Vamos continuar a ver essa questão das recordações. O espírito reconhece os seus objetos pessoais e os espíritos nos esclarecem que depende do ponto de vista mais ou menos elevado pelo qual considere a vida terrestre. Ele vai reconhecer, mas isso não tem mais tanta importância para ele. E aqui nós podemos observar que nós devemos já começar a nos desapegar daquilo que nos pertence e até nos desfazer daquilo que nós não precisamos mais. Inclusive, nós estamos agora em casa, em quarentena, podemos avaliar bem aquilo que é útil e o que não é útil, para que nós passemos para o mundo espiritual mais aliviados com relação àqueles nossos pertences. O respeito pelos seus objetos atrai sua atenção? Os espíritos nos dizem que o espírito vai ficar feliz por ser lembrado. Entretanto, ele não fica atraído tanto pelos objetos. Os espíritos superiores, é óbvio, mas é o pensamento que o atrai e não os objetos. Os espíritos inferiores, sim, ficam presos a objetos, a coisas que pertenceram a eles, e às vezes criam até dificuldades, como nós podemos comprovar no, no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde num museu uma moça está presa ali a um espelho que lhe foi ofertado pelo noivo e ela não se separa desse espelho porque ela considera sendo objeto. Ela já desencarnou há muito tempo, mas ela fica presa ali. Mas os espíritos superiores ficam atraídos pelos nossos pensamentos e também o nosso respeito a eles, aquilo que nós fazemos, que aprendemos com eles, os deixa mais felizes. Como é que o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Ele passa a ver de outra forma, vê que o corpo é uma roupa imprestável, que o embaraçava, que o limitava, que o prendia, e sente-se feliz por deixá-lo. Portanto, nós temos aí uma informação muito importante com relação àqueles nossos entes queridos que deixam seus corpos.
nós ficamos sabendo que eles não estão ali mais naquele corpo, estão felizes por ter deixado seus corpos e vão seguir adiante em outra vida mais tranquilos e mais desembaraçados. E com relação aos sofrimentos, conservam lembrança dos sofrimentos da última existência? Já vimos que os espíritos mudam mesmo as suas ideias no mundo espiritual. E a informação é de que frequentemente conservam a lembrança desses sofrimentos, mas de uma outra forma. Essa lembrança os faz melhor apreciar o valor da felicidade que podem desfrutar como espíritos. Não ficam guardando a lembrança dos sofrimentos para se dizerem coitadinhos, ai, sou um infeliz, eu sofri muito, mas observando o valor daquele sofrimento para a sua felicidade no mundo dos espíritos. E o homem que foi feliz na terra lamenta deixar os prazeres? Nós temos conhecimento que a terra não é um lugar de felicidade. A felicidade verdadeira ainda não é da terra. Portanto, os espíritos nos dizem que só os espíritos inferiores lamentam a perda de alegrias que correspondem à impureza de sua natureza. Ou seja, aqueles que se apegam aos prazeres terrenos e que se acham felizes com isso, isso é inferioridade, não é? Nós não temos ainda a felicidade verdadeira. Eles continuam nos dizendo que os espíritos elevados preferem 1000 vezes a felicidade eterna. E quando o espírito chega no mundo espiritual, ele se depara com alegrias, com felicidades, com situações 1000 vezes melhor do que a que nós temos aqui na Terra. E aquele que iniciou grandes trabalhos úteis, será que eles lamentam deixar esses trabalhos? Nós agora estamos vendo aí essa onda de buscar a vacina. Será que como funciona isso, né? Então, os espíritos nos dizem que não, eles não lamentam ver outras pessoas destinadas a concluir os trabalhos. Os espíritos que são missionários nessas áreas são espíritos que têm uma certa elevação, que estão buscando o progresso da humanidade. Então, eles não têm egoísmos com seus trabalhos e tentam influenciar outros encarnados a dar continuidade aos trabalhos começados por eles, para que a humanidade receba o privilégio desses trabalhos missionários. Será que conserva amor pelas suas obras de arte e literatura? Ele conserva amor sob outro ponto de vista, e nós podemos conferir no livro O Espiritismo na Arte, que a arte tem outro significado no mundo espiritual. A arte tem o objetivo de elevar as criaturas para Deus. Portanto, aqui na Terra nós ainda não temos essa arte que eleva. Temos alguns pontos, algumas coisas, mas a arte, de um modo geral, ainda não é como é no mundo espiritual. Eles nos mostram também que o espírito condena com frequência o que mais admirava e vai admirar aquilo que nós ainda não percebemos, ainda não damos importância aqui na Terra. E será que tem interesse pelo progresso das ciências? Depende da elevação ou da missão que tem que desempenhar. Os espíritos nos informam que as nossas invenções ainda parecem coisas de crianças para os espíritos superiores, mas eles examinam o que pode provar a elevação dos encarnados e nos levar ao progresso, e observam esses progressos para nos auxiliar. Com relação à pátria, o amor à pátria, para os espíritos elevados, a pátria é o universo. E nós vemos que os espíritos superiores estão envolvidos com o progresso do nosso planeta de uma maneira geral.
e não com uma pátria única, uma pátria em particular. Muito embora nós vejamos espíritos que se devotam a um determinado país, como nós temos o caso de Dr. Bezerra de Menezes, que abriu mão de uma vida no mundo superior para continuar cuidando do nosso Brasil. E finaliza dizendo que na terra consideram sua pátria onde estiverem mais pessoas que lhes sejam simpáticas. Nós vamos concluir aqui mostrando que nós recordaremos de nossas existências. Isso é um fato, é real. Recordaremos do que fomos e do que fizemos. Tudo que nós fizermos de bom ou de ruim ficará registrado. E nós deixamos uma reflexão. Será que vamos rir penalizados de nós mesmos, como afirmam os espíritos lá no começo? Será que nós vamos rir das nossas atitudes ainda infantis? Ou será que vamos rir de alegria por termos bem aproveitado a nossa encarnação? Então, fica para nós aqui as reflexões de como estamos preparando os nossos atos e as nossas futuras recordações. Que a doce paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre.